Saneamento deve ser um item de suma importância na execução de um governo. No Amazonas, um programa elaborou os planos de saneamento básico de 58 cidades do estado. É o que você confere na edição de hoje, que vai trazer também. Secretaria Municipal do Trabalho e Instituto Capital Social da Amazônia lançam novas moedas sociais. Universidade Federal do Amazonas realizou um encontro de pessoas com deficiência. O evento debateu ações que precisam ser implementadas para que a inclusão universitária seja uma realidade no Amazonas e no Brasil. E ainda, em Manaus, mais de 90 casais selaram a união civil e religiosa em uma cerimônia de casamento coletivo. Hoje é dia 18 de dezembro, o Amazônia News está no ar. Bom dia, em Manaus, 8 horas e 1 minuto. Secretaria Municipal do Trabalho e Instituto Capital Social da Amazônia lançam novas moedas sociais dos bancos comunitários. Nesta segunda-feira, foram lançadas mais 4 moedas sociais. Os bairros escolhidos foram nas periferias de Manaus, com o objetivo de trazer benefícios para as comunidades. Essa moeda social, ela vem para complementar o real, né? Ela vem para ajudar a comunidade no seguinte, porque quem compra com moeda social ganha desconto nas comunidades, nos comércios cadastrados previamente pelo Banco Comunitário. Além do mais, ele fica com uma moeda circulando no próprio local, que vai enriquecer, de certa forma, a comunidade, porque a economia fica restrita àquele bairro, àquele território. 4 bairros receberão bancos comunitários. São eles: Puraquequara, que receberá a moeda Jaraqui, Compensa, que recebe a moeda com o mesmo nome do bairro, Colônia Oliveira Machado com a moeda Panaí e bairro Mauazinho, que terá a moeda Mauá. As moedas sociais trazem inúmeros benefícios para os empresários e para os consumidores. No bairro Colônia Antônio Aleixo, por exemplo, as lojas puderam aumentar o número dos seus funcionários a partir da implementação dos bancos comunitários. Comerciantes que tinha um funcionário ou trabalhava sozinho, hoje ele tem 2, 3 funcionários, já ampliou o seu comércio, então isso já é uma diferença na nossa comunidade. Com a implementação dos 4 novos bancos comunitários, Manaus já conta com 7. Em 2013, mais 3 devem ser lançados ainda no primeiro semestre do ano. Trabalho seguro na construção civil. Esta é uma meta obrigatória dos estados. A Arena da Amazônia foi tema de ato público sobre o assunto e gerou um acordo entre cooperação técnica e Justiça do Trabalho. Um acordo de cooperação técnica entre a Justiça do Trabalho e o Estado do Amazonas foi celebrado durante o evento que faz parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho e prevê medidas a serem adotadas na construção civil. A empresa que ganhar uma licitação no Estado, haverá uma cláusula nos editais que contemplará esta exigência de um número mínimo de horas por mês, de que ela promova treinamento, capacitação dos empregados em matéria de higiene e segurança no trabalho. E como na segurança do trabalho a prevenção é a palavra de ordem, as crianças, ainda no ensino fundamental, já terão contato com o assunto. Cumprindo uma lei brasileira, o Conselho Federal de Educação passou a recomendar que no currículo das escolas de ensino fundamental nos estados haja a previsão de um mínimo de carga horária nas escolas públicas, ensinando os alunos sobre normas de higiene e segurança no trabalho. Os trabalhadores envolvidos na obra da Arena da Amazônia estiveram na cerimônia e já sabem muito bem a importância do uso dos equipamentos. Porque, por exemplo, nós trabalhamos em altura, né? Aí se a gente subir, tem que prender o cinto, né? Para a gente poder trabalhar. Porque que Deus livre a gente escorregar, quebrar alguma coisa em cima do andame, a gente está seguro. 1.620 funcionários trabalham na obra da Arena da Amazônia. Até agora, segundo a construtora, nenhum acidente grave foi registrado. Para que essa estatística continue positiva, é preciso conscientização e prevenção, diariamente reforçados aqui na obra. A construção da Arena da Amazônia, desde o início, a gente tem uma preocupação muito grande com os aspectos de prevenção
e de planejamento das ações de segurança, para que a gente possa prover o melhor equipamento de segurança individual, o melhor equipamento de proteção coletiva, de uma forma preventiva. Saneamento deve ser um item de suma importância na execução de um governo. No Amazonas, um programa elaborou os planos de saneamento básico de 58 municípios do estado. Apesar da abundância de água no Amazonas, a população sofre com a falta de tratamento dessa água. A ausência de um sistema eficaz de saneamento básico resulta no lançamento de efluentes nos corpos d'água, poluindo nossos rios, lixões a céu aberto e inúmeras doenças. Por isso, há 1 ano e meio, foi proposto aos prefeitos do estado o desafio de estruturar o plano de resíduos sólidos para suas respectivas cidades. A partir de agora, os municípios do Amazonas estão aptos a procurar os investimentos junto ao governo federal, junto ao governo do estado e na iniciativa privada para financiar a política de saneamento básico, naquela perspectiva de que a gente possa em breve ter essa questão universalizada aqui no estado do Amazonas. O investimento por parte dos municípios foi de 1,8 milhões de reais. O governo do Amazonas liberou 1 milhão de reais e a infraestrutura e mão de obra ficaram por conta do governo federal. A situação no Amazonas é apenas um retrato do problema nacional. O país passou recentemente por 30 anos de total abandono da política de saneamento. Aos poucos estamos retomando essa política e esses investimentos. Então é de se crer que a situação é alarmante, principalmente no que diz respeito à questão do abastecimento de água e também na questão dos resíduos. Mas eu acho que o primeiro passo para reverter essa realidade está sendo dado hoje. A Rede Amazônica foi homenageada no Senado Federal pelos 40 anos de fundação. Os parlamentares destacaram a importância da emissora para o desenvolvimento e integração da região norte ao país. Autoridades, parlamentares e amigos da Rede Amazônica participaram da sessão especial do Senado pelos 40 anos da emissora. O presidente, Dr. Felipe Dal, foi homenageado pela coragem e ousadia de fundar em 1º de setembro de 1972, no coração da floresta, a Rede Amazônica. Hoje, o maior grupo de comunicação da região. Os senadores ocuparam a tribuna para destacar o compromisso da rede com o desenvolvimento da Amazônia. Tem sido visível a luta cotidiana da Rede Amazônica em prol do desenvolvimento da região, sempre calçado, repito, na sustentabilidade. Nesse sentido, eu quero parabenizar ao senhor, a todos os seus colaboradores, funcionários, servidores do grupo, que, a exemplo da sua direção, estão sintonizados com essa política. Que eles continuem sempre esse trabalho nobre e imprescindível de dar voz e vez à nossa Amazônia. O pioneirismo dos fundadores também foi lembrado. Não tinha um aparelho de televisão para assistir. Estou falando na década de 70. E o Dr. Felipe Dal, engenhosamente, construiu um mecanismo que se levava a fita de avião e 2 dias depois do jogo ter acontecido, nós assistíamos e vibrávamos vendo a Copa do Mundo de 74. Foi a sua audácia que fez existir e constituir o que é hoje a 2ª maior rede de televisão do Brasil e o que é mais audaz e ousado disso, em plena Amazônia, com 130 emissoras. E essa transformação não teria sido possível se não fosse o pioneirismo, se não fosse a coragem, a ousadia já dita aqui, e se não fosse a competência e a dedicação de um grupo de empreendedores, comandados por Felipe Dal. O presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, falou um pouco sobre a história, mas preferiu destacar o futuro da emissora. Não olhamos só para o passado, vamos olhar para o futuro. Vamos ver a TV Amazônica na transmissão de dados, vamos ver a TV da Amazônica explorando esse mundo que está se abrindo do mundo digital, do mundo da internet. Vamos, então, olhar a TV Amazônica presente nessa mudança extraordinária e nesses caminhos da modernidade. Nós não poderíamos dizer que realizamos tudo, mas até aqui foi tudo que a gente pôde fazer, sempre primando pelo desejo de mostrar a Amazônia como uma área que precisa ser conhecida profundamente por todos os brasileiros.
Após a sessão, a Rede Amazônica ofereceu um almoço no Senado Federal para comemorar os 40 anos. Em meio a homenagens pelos 40 anos da Rede Amazônica, a sucursal da rede em Brasília inaugurou novas instalações. Logo na entrada, o jornalista e presidente da emissora Felipe Dal, a diretora do Amazonsat, Cláudia Dal, e o arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, descerraram a faixa. Depois foi a vez do arcebispo de Manaus abençoar essa nova fase. Um gol muito bonito que é feito hoje pela Rede Amazônica, né? E peço muito a Deus que abençoe e que outras iniciativas, outras coisas vão acontecendo, que a Rede Amazônica tem muita coisa a dizer para nós. Após 3 meses de reforma, a sucursal se prepara para a transmissão em alta definição. Não poderia haver momento mais importante do que fechar todo o nosso esforço havido neste ano e no ano anterior, com o nosso ingresso no sistema digital, que a sucursal não tivesse o equipamento que tem, as instalações que tem e os funcionários que tem. Então, para nós, foi um grande prazer fechar o ano com esse empreendimento. Mudanças que marcam uma trajetória de sonhos e vitórias de quem acompanhou tudo de perto ao longo desses 20 anos. Isso tudo serve também de motivação para a gente vê investimentos na sucursal, a gente vê melhorias, então tudo isso é muito bom para a gente continuar mesmo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Não quer dizer que terminou, eu diria que nós entramos no novo tempo, novos desafios, novas oportunidades e nós temos que cada vez estar nos reinventando para que a gente possa cumprir com o nosso objetivo, que é levar realmente a notícia da e sobre a Amazônia daqui de Brasília. Confira a manchete do Jornal do Comércio desta terça-feira. Jucá propõe aumento do salário mínimo para R$ 674,96. O relator-geral da proposta de lei orçamentária, senador Romero Jucá, apresentou ontem seu parecer com previsão de salário mínimo de R$ 674,96. O documento recompõe investimentos em setores considerados estratégicos pelo Executivo, como saúde e educação, que haviam sido retirados da proposta nos relatores setoriais. Jucá também informou que limitou em 5% o reajuste dos servidores do Poder Judiciário para 2013. O relator lembrou que, com o cálculo da reestimativa de receitas do projeto de lei do Orçamento Geral da União, o salário mínimo para 2013 será de R$ 674,96, R$ 4,00 a mais do que a previsão enviada inicialmente. No próximo bloco, órgãos de trânsito buscam reduzir o índice de acidentes em rodovias federais. 8h e 13 minutos, nós voltamos já.